A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez. Estudo Bíblia, né? Quem estuda sabe o né? Temos este privilégio, a sabedoria dada por Deus para nos encher, né? E com certeza devemos estudar, porque todos incentivam o estudo, né? Opa, Gilvan chegou aqui com corda toda, glória a Deus. E estimula o estudo de tudo, menos da palavra, né? Devemos estudar. E hoje, muito importante, porque o assunto é sobre pastor e mercenário. Eita, aleluia! Vou dar na titela, porque aqui, como Jesus não amansa, vocês vão ver pelo texto, ele não amansa não alivia com ninguém não, sabe? Só com os pecadores, novo convertido, está aprendendo agora. Aí você vê nos textos Jesus pegando leve. Mas aqui o clima está esquentando, né? Então vocês podem ver que não vai ser uma aula com aquela coisa calminha, né? De espiritualidade, batismo com o Espírito Santo, aleluia! Não. Vai ser coisa pesada mesmo, que Jesus não alivia. Usa uma linguagem muito típica dele. Ele era, se você não conhece a personalidade de Jesus, a personalidade é sanguíneo, é sangue quente, quando quebrava os princípios da palavra, ele era sangue quente, certo? Então, ele não aliviava para quem já sabia. E aqui é o bom pastor, ele vai falar sobre ele ser a porta, né? Vamos ver essa linguagem típica de uma parábola. Ele não fala todo o texto de uma parábola, mas tem característica de parábola. Já que entramos nesse assunto de parábola, eu vou dizer, parábola é uma linguagem, na nossa língua portuguesa, alegórica, que não menciona nome próprio. Viu, gente? Por isso que lá, a do rico e Lázaro não é nome, não é uma parábola, porque menciona nome próprio. Lázaro é o nome próprio, certo? Diferente de Bartimeu. Bartimeu, todo o nome aí está dizendo só filho de Timeu. Filho do justo, certo? Mas Timeu, na verdade, era o nome de Bartimeu, certo? Bar vem da palavrinha aramaica de filho, bem em hebraico, né? Passando por grego, fica filho de Timeu, e aí por aí a gente vai. Então, Conceição esteja aqui presente em nome de Jesus. A paz do Senhor, Irânio Shoa, Gilvan, Francisco Gilvan, todos aqui presentes. Vamos começar porque, volto a dizer, não vou ler tudo, mas vamos dar uma estudada boa. Eu ainda vou para Jeremias 23 e Ezequiel 34, né? Ainda vou falar no Salmo 23, glória a Deus. Kaline Marques, seja bem-vindas em nome de Jesus. Receba a sua vitória em nome do Senhor e se alegre muito. Então vamos lá, amados. Olha só, eu analisando esse texto aqui, vi que é um dos textos mais pregados pelos pregadores. Mas os pregadores, em determinado trecho que eu vou falar, eles pregam errado, certo? É esse daqui, o versículo 10. João 10, 10, eles pregam errado. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, na minha diz. Em outras diz em abundância. Tá bom? Então, vamos lá. Este texto é pregado pelos pregadores de maneira errada, porque diz que o ladrão é Satanás.
veja bem, se vocês forem inventar qualquer coisa sobre um texto, é como eu disse que lá no Apocalipse, aquela mulher vestida do sol, dizem os católicos que é Maria. Isso porque eles não vão pelo texto. Se você for lá para o Gênesis, que é o contexto remoto da passagem, tem lá nas Bíblias de estudo a indicação de quem é aquela mulher, vai lá para o Gênesis e vai apontar para quem? Para Israel, certo? Então, Jeane Oliveira, seja bem-vinda, Kaline Marques também, recebam suas vitórias em nome de Jesus. Então, aqui temos o exemplo do bom pastor. O bom pastor, ele tem algumas características. O bom pastor aqui é Jesus, certo? Mas ele se lembre que em várias passagens do Novo Testamento vai dizer que Jesus é o exemplo. Então, Jesus é o exemplo para os pastores, certo? Na característica de pastor, ele é o exemplo para os pastores. Nas características de Cristo, do cotidiano, sem ser nas partes eclesiásticas, ele é o exemplo para todo e qualquer cristão. E esse texto é muito profundo. Mas os pregadores, eles pregam muito assim, ou então algum irmão usa normalmente para dar uma tacada, uma pancada em um pastor genuíno. E aí é perigoso. Porque quando você usa para machucar alguém, a Bíblia ela fica inutilizada. Ela não vai funcionar para machucar ninguém. A não ser que a dor e o sofrimento proporcionado não por vocês, sim pela palavra, seja da vontade de Deus e, portanto, como diz a Escritura, o sofrimento de Deus produz arrependimento. Então, aí é um aperreio da pessoa com medo de que realmente está falando é a Bíblia, então vai se cumprir, né? Boa noite, Marcleide, a paz do Senhor, minha missionária. Em nome de Jesus, missionária de Jesus virtuosa. Então, amados, vejam bem que quando a gente usa o texto para machucar alguém, a pessoa não faça isso. E outra coisa, a Bíblia só vai funcionar para você e para mim nas partes que eu acredito. Se eu não creio em cura, não vai acontecer cura. Eu vou ler sobre cura, ensinar sobre cura e não vai funcionar cura na prática, porque eu não creio. Milagre é a mesma coisa e salvação é a mesma coisa. Vai ser algo mecânico, né? E aí, por aí, vem várias teorias, né? De que a cruz não existia. Quando chegar na cruz eu falo lá. Isso é uma coisa que vai contra tudo que se descobriu arqueologicamente, certo? Então, vamos aqui, começando pelo texto, no versículo 1, ele vai falar o quê? Em verdade vos asseguro. 2 vezes em verdade quer dizer que é muita verdade. Quer dizer que aquilo não tem base para erro, tá certo? Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é o ladrão e assaltante. Eu vou fazer só um esboçozinho bem simples para vocês terem uma ideia do que é o aprisco quando ele colocava as ovelhas, certo? Era mais ou menos assim, certo? O muro era assim, ó. Tá vendo aí? Era tipo um arco, tá vendo aí, ó? Ó, era um arco. Aqui era a porta das ovelhas. Tá bom? Então não tinha outro canto para entrar. Normalmente, no meio do deserto, eles construíam o muro não tão alto. Era mais alto que a ovelha, certo? Mas não era mais alto do que o pastor. Então, por isso é que ele está dizendo aqui, aquele que entra por outra parte. Porque uma pessoa poderia pular, certo? Mas as ovelhas não poderiam pular, não poderiam sair. Isso deixava as ovelhas protegidas, e se alguém pulasse por outra parte,
se ninguém tivesse tomando conta, iria causar um perigo às ovelhas, certo? Então ele diz, ó, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta. Você viu que a porta é estreita, né? Bem estreitinha. Pronto, aqui estreitíssima, estreitíssima. O que que acontece? Isso tudo era pedras. Pedras lavradas, ou seja, sem pontas, e eram colocadas. É assim, entendeu? E muitas pessoas não sabem, mas isso tem manual. Eu me esqueci hoje, mas eu deixo na próxima live para mostrar. Então, era assim, só uma entrada e só uma saída. Por isso que o texto diz assim, o muro, a gente pensa que é um muro alto, grande demais. É um muro de, vamos dizer assim, médio. Não era esse muro que a gente constrói na casa, certo? Da gente, muito alto. Não, não, não. Era um muro de uma altura que desse para a ovelha não pular. Ela não conseguiria pular. Então, elas ficavam já sabendo que o muro era muito alto. Naturalmente, elas não saíam. Aí, o que acontece nessa porta fininha? Nessa porta, eles botavam uns paus com uns gravetos, tudo improvisado. Isso era tudo improvisado. Eles colocavam o pau, e aí é uma coisa maravilhosa. O pastor deitava-se na porta. Entendeu? Ele ficava nessa posição. Olha só, deitado. Meu boneco é feio, mas é só para vocês entenderem. Estão vendo aqui, ó? Ele deitava na porta nessa posição. Entendeu aí? Então ele ficava na dificuldade para os lobos. Então tinha os galhos lá para a parte de dentro, fechando para as ovelhas não sair. Com paus assim em forma de X e tudo mais, em forma de X assim, com galhos para tampar os buraquinhos para não passar a ovelha. E ele ainda deitava para dormir um pouco e, em seguida, vigiar se tinha lobos. E aí é onde entra a passagem, Jesus falando desse cenário no meio do deserto. Isso não é, em Israel não tem lugar verdejante direto não, viu? Se lembre que os lugares verdejantes são vales, Sodoma, Gomorra, esses cantos. Em Israel, a maioria é deserto. Certo? E eles, quando achavam uma árvore, ele botava para aproveitar a sombra, colocava lá e colocava as ovelhas. As ovelhas comiam capim fora, para descansar, entrava dentro do aprisco. Então a igreja com o pastor passa o quê? Segurança. Tem que estar dentro da igreja para você reabastecer, vamos dizer assim, as baterias da unção, certo? Você tem que entrar na igreja porque ela é o quartel-general. É isso que quer dizer, certo? E o pastor é aquele que não vai deixar entrar heresia. O pastor é aquele que vai proibir mentiras dentro da igreja. Agora, veja que tinha gente com a visão carnal aqui. E botava uma pessoa, um líder, que aqui Jesus vai dizer, ele não é pastor, certo? Então vai dizer que ele, por mais se fosse consagrado, por mais que fosse, ele perde quando ele não obedece a Deus. Então só cabe a Deus a julgar aí, certo? Mas, sim, ele não é considerado um pastor. Vamos lá? O bom pastor ainda, ele tem algumas características. Se subia por outra parte, era um ladrão e salteador. Mas o versículo 2, ele diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por aquela porta dali, certo? Só tinha uma entrada e não tinha mais nada. Então, a igreja hoje, se fosse construir uma igreja hoje, de ministério que está abrindo hoje, teria que se adequar, contrariando tudo sobre uma igreja. Teria que se adequar a ter porta de saída por questão de segurança, certo? Porque, na verdade, simbolicamente, pela tradição também histórica da igreja,
não vai ter, vamos dizer assim, a igreja, uma porta de saída. Não vai ter, certo? Não pode ter uma porta de saída. Ela tem que ter só uma de entrada e uma de saída. Mas hoje, por questão de segurança, os bombeiros mandam colocar essa porta de saída. É forte, né? Porque quando a gente visualiza a cena da passagem, a gente se aprofunda mais. E é isso que eu gosto de passar para vocês. O que é que ali está dizendo? Porque muitas pessoas interpretam errado, porque não visualiza o costume da época, não visualiza a passagem como ela é. E aí, vamos lá. Do 2 ao 4, a gente vai ver o bom pastor. 7 ao 9, o 11, o 14, o 15, e do 16 ao 18, a gente vai ver o bom pastor. Quer ver? Primeiro o bom pastor, vamos lá? Do 2 ao 4, ó. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vocês sabem quando um pastor ele é empossado na igreja, ele entra pela porta da frente, não é assim? Glória, porque ele é o pastor das ovelhas. É dado a Bíblia em sinal de honra, certo? Que ele vai manusear a palavra. Ele entrou pela porta. Sabia que o mais correto, quando alguém diz, pastor, eu não quero mais ficar no seu ministério. Sabia que o mais correto é antes dizer, marque um culto de despedida para se despedir da igreja e ele sair pela porta. Isso é o correto. E eu, pessoalmente, gosto de fazer. Mas quem sai e larga as ovelhas é o mercenário. É terrível, porque ele largou as ovelhas sem piedade. Você vai ver aqui o mercenário. Mas primeiro eu estou falando do bom pastor. O 3 diz assim, para esse o porteiro abre a porta do aprisco, certo? Do aprisco. Aprisco era esse lugar que eu falei. As ovelhas ouvem a sua voz. Deixa eu dizer aqui, mas é só a voz do pastor. Interessante. Ele fala, as pessoas falam, venham aqui, isso é um animal ovelha, certo? Venham aqui, e elas fogem da pessoa. Isso naturalmente, viu? Ovelha. Foge da pessoa. O pastor chega perto do muro, ou perto da cerca, e faz que pela tonalidade da voz, as ovelhas se aproximam para perto dele e já fica na fila. Eita, aleluia. O negócio é forte, né? Então, a voz do pastor é conhecida porque a ovelha já se acostumou a ouvir a verdade. A voz do pastor é conhecida porque a ovelha sabe que o pastor quer o bem. A minha neta tá cortando? Cortando o quê? Ah, sim, a sua neta está cortando. Ô, Jesus. Mas depois, vá ficando aí que vai melhorar em nome de Jesus. Então, o que acontece? Aqui, a voz do pastor, a tonalidade dela já é conhecida pela ovelha, certo? Vamos orar pela neta da Irã Show, tá certo? Para melhorar. E aqui eles... As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. É muito importante isso, pastor. Viu? Você que é pastor, evangelista, presbítero, visualize isso que eu vou dizer. Conheça as suas ovelhas pelo nome. Parece difícil, mas tem de tanto porque você sabe. Um pastor sabe, né? É porque ele repete. Ele repete em oração, ele repete na hora do cumprimento. Como é seu nome? Eu estou decorando ainda, certo? Cheguei agora, fala com educação, mas eu vou aprender. Aí, quanto mais bonito for o nome, mais difícil ele for, você bota uma brincadeira e diz, olha, o nome é bonito e tal, que vai vir a decoreba, né, primeiro, e depois você aprende, certo? Vai pegar. Então, isso daqui é muito importante porque fala de relacionamento do líder
com o liderado. Você sabia que um líder, ele ouve mais do que ele fala? É, aleluia! Ele ouve muito. Ele usa os cérebros que está ali. Mas ouvir não quer dizer que ele vai fazer tudo que todo mundo está dizendo, né? É tanto que uma igreja que ela usa a democracia, ela se atrasa muito. Porque um vai dizer que quer a parede vermelha, outro quer a parede rosa e assim vai. Não. Ele ouve e ele deduz. Saiu mais a cor clara. Vou escolher uma cor clara, bonita de igreja. E pô, lança e todo mundo gosta. Pronto, glória a Deus. Então, tem que entender e saber interpretar. Saber o nome da ovelha. Isso tem que saber, viu? Porque reconhecem a sua voz. Está vendo aí? Ele sabe pelo nome, chama pelo nome, porque elas reconhecem a sua voz. Então, ele se aproxima. Fala de aproximação. Eu garanto aqui, se você perguntar o nome alguém perguntar o nome, qual é o nome da sua mãe? Você sabe. Sabe por quê? Relacionamento próximo. E isso tem que saber separar. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa que ela vai desrespeitar. Não, você tem que ser amigo e líder. Tem que saber separar. A ovelha vai. Você que diz o limite. Certo? Tem gente que vive na casa do pastor. Gente, pastor, ele tem que ter a vida dele. Ele tem que estudar a palavra, ele tem que pegar um estudo como esse, ele tem que ter a vida pessoal dele, ele tem que namorar com a esposa, ele tem que passear com a esposa, ele tem que ter uma vida. Porque quanto mais estressado o pastor estiver, pior. A mensagem morre, a igreja começa a morrer, certo? E outra, você sabe como é que apareceu aquele hino de joelho melhor? Quando um menino chegou e um pastor estava com uma igreja muito fria, e ele começou a se inquietar com aquilo, às vezes, talvez era a liderança anterior, e ele pegou e dizendo que a igreja estava muito fria. Marcos Antônio Augusto, Deus abençoe, a paz do Senhor. E o que acontece? A igreja muito fria, ele chegou e disse o seguinte para o menino, menino, não tem um banco não? Não tem um banco não? Aí ele pegou e disse, tem, mas de joelho é melhor. Para fazer o quê? Ajeitar lá o sapato, entendeu? De joelho é melhor. Ele marcando assim na cabeça, Jesus, e isso daí. Ele disse, levanta a igreja em oração e manda orar de joelho. Mas se você for recorrer para a Bíblia, isso é uma experiência do pastor. Dá certo? Dá. Mas se você for para a Bíblia, a questão é a oração. Igreja sem oração, ela morre. Igreja sem oração. Tem gente que não pode se ajoelhar, mas fica de pé. Dá certo? Dá. Dá certo também, certo? O problema é tirar os empecilhos do diabo que ele coloca através da oração. E aí, vamos lá para o versículo 4, ele diz isso. E vamos pular para o 7, que a gente está falando do bom pastor. Sendo assim, Jesus lhe disse, de novo, em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? A gente pensa que é aquela da casa da gente? Não, irmão. A porta das ovelhas é essa daqui. Certo? Aqui, ó. Bem fininha. Bem fininha. Então, essa porta, ela não era do tamanho de um homem. Ela dava o quê? Na cintura, mais ou menos, de um homem. Então, o homem passava a perna e pulava. Certo? Mas aí é onde está. O pastor, ele tinha duas ferramentas. Certo? Duas ferramentas. Olha aqui essa caneta. Na ponta aqui, imagina aquele cordãozinho de guarda-chuva. A parte de pegar, não é torto, né? Pronto. Aquela parte se chama cajado. Certo? Ali é o cajado. Servia para quê? Venha cá. Não é para ali, não. A pessoa teima e vai... Não, rapaz, não é assim, não. Por amor. Era com amor, não machucava a ovelha, não, viu? O cajado não machuca.
A outra parte se chama vara. Era fina, ia afinando. Ele virava e fazia pá. Dava na ovelha. Certo? Se chama disciplina. Dói. Dói, mas não mata. Certo? E aí é onde entra a minha vara, no Salmo 23, e o meu cajado. É o meu cajado? Não, né? É o cajado do pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certo? Então, veja bem. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Eita! Agora, que vida o pastor vai proporcionar? Salmo 23, rapidinho, para vocês entenderem. Esse salmo é um salmo particular. O que é um salmo particular? É um salmo que eu não posso atribuir a outra pessoa. Quando eu leio para mim. Certo? É um salmo individual. Ele está falando do Senhor, o pastor das ovelhas, o supremo pastor, o pastor de nossas almas. O exemplo de todo pastor, viu? É possível. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não falta prova e não falta bênção. Não falta vitória, não falta luta, não falta escassez, mas não falta nada. Para o seu crescimento não vai faltar nada. Entendeu? Tá difícil. É porque você está no processo de aprendizagem, certo? Em verdes prados me faz descansar. Sabe, os prados é aquela coisa, é aquele campo verdinho, né? De gramas muito bonitas. É a hora da bênção. Irmã Betânia Medeiros, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Francisco, realmente, Gilvan, realmente isso daqui é uma verdade, eu maravilho com isso daqui. Então ele diz, me faz descansar. Então, bom pastor, ele vai dar descanso à ovelha. De quê? Às vezes as ovelhas, é normal, o pastor ensina, ela faz o contrário. O que é que o pastor vai fazer? Descanse, amado. Isso vai passar. Por quê? Se ele desobedecer ao que o pastor está falando, prova. Deus bota. Porque a autoridade é o pastor. Pode falar mal de Ruma, mas a autoridade é o pastor. É o ungido de Deus. Né? É ele que foi ungido, parecido com Jesus, certo? Porque Jesus já vem do céu, né? Mas ele na terra, Jesus orava na terra? Orava, o pastor tem que orar. Jesus pregava, ensinava na terra? O pastor tem que ensinar. Jesus era honesto? O pastor tem que ser honesto. Entendeu? Aleluia. Não é não? Então, o pastor tem que imitar a Jesus, não na divindade, e sim nas atitudes. Entendeu? Atitudes terrenas dele. Tem, sim. Quem diz que é impossível imitar a Jesus é desculpa de quem não quer seguir o exemplo máximo e melhor da Bíblia. Certo? Talvez chegue alguém para você e diga, eu não me converto por causa daquele irmão. Sim, e Jesus que é o exemplo? Você não tem desculpa, meu amado. E ele vai se calar. Porque você tem que botar a verdade. Quem é o exemplo? Quem tem que dar bom testemunho sou eu. Mas a algum ponto eu erro. E aí eu me recomponho e volto a praticar o bem. Peço perdão a Deus e me conserto. Mas quem nunca teve defeito, realmente é Jesus. Certo? O único que tinha direito de tacar uma pedra ali naquela passagem da mulher adúltera que a gente passou, era Jesus. E Jesus não fez. Jesus estendeu a mão. Que lindo! Jesus estende a mão quando poderia condenar. Então, é melhor você aí, onde você está, quer viver a palavra, estenda a mão para o pecador. Isso daí é que é forte. Restaura-me o vigor. Olha, no 2 eles... para águas tranquilas me guia em paz. O pastor vai guiar o rebanho que foi confiado a ele. Não é do mundo todo, viu? Tem gente querendo jogar isso em pastor e os pastores ficando de cabelo branco.
Não é o rebanho do mundo todo, é aquele que está na congregação que foram dada a ele. Aleluia! Que bom que vocês estão gostando do estudo. Restaura-me. Só se restaura o que está quebrado. Não se restaura o que está consertado. Tem uma parede aqui atrás de mim, se ela tivesse rachada, ela precisava de uma restauração. É só na parte que quebrou. Eita Deus. Restaura-me o vigor. Às vezes o seu vigor está lá embaixo e precisa de uma restauração. Conduz-me a caminhos de justiça por amor do seu nome. Olhe, primeiro, Deus vai lhe conduzir em caminhos de justiça pelo próprio nome dele, para ninguém falar mal dele. Certo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olhe, passei por perto do vale. Ainda que eu ande. O vale da morte, a morte é só a passagem dessa para melhor ou para pior. A questão é essa. Duas máximas, céu ou inferno. Não temerei mal algum. Por quê? Por que eu não vou temer? Estou passando pelo vale da sombra da morte. E por que eu não vou temer mal algum? Porque tu estás comigo. Você sabe o que é o vale da sombra da morte? Muitas vezes é uma enfermidade que está conduzindo à morte aos poucos. Aos poucos, certo? Mas ele diz, ó, a tua vara da disciplina e o teu cajado do amor me protegem. É os dois que protegem, amado. Pastor que só prega rosas não é pastor. Ele está bajulando. Pastor que quer dizer, lançar desafio para você fazer. Ora, que conversa é essa? Tem que ensinar você a viver a vida cristã. E não chegar e dizer, vamos fazer o dia da revolta, se revoltar contra Deus. Que conversa é essa, meu irmão? Isso daí é besteira. Isso é besteira. Deus é soberano. Você tem que ensinar a ser submisso a Deus. E aí entrou, que eu queria pegar o cajado aqui, você medita no Salmo 23, amado. Então, isso é o bom pastor. Ele é a porta. Jesus é a porta. Sem ele passar, tem que passar por ele. Se não passar por Jesus, ele está dizendo o quê? A porta é de um cômodo para outro. Então, se vem caminhando e não passa pela porta, você pega um atalho. Você pegou não o caminho, e sim o atalho. E aí é perigoso, porque o atalho você vai às cegas, o caminho é reto. Aleluia? Aleluia. Todos quanto vieram antes de mim. Olha o que Jesus está falando aqui, que verdade. Todos que vieram antes de mim. Quem era? Os líderes fariseus, os líderes judeus, certo? Que vieram. Ele está aqui descendo o sarrafo em cima. Sabe por quê? Porque eles sabiam e não estavam fazendo a verdade. Triste do líder que sabe e não apacenta a ovelha. Triste. São ladrões e assaltantes que vieram antes de Jesus. Porém, as ovelhas não ouviram eles. Metiam medo nas ovelhas. Vocês viram nas passagens que a gente está estudando. É debaixo de medo. Aquele cego de nascença falando com maior ousadia, mas os pais tiveram medo. Por quê? Porque já tinham dito que iam ser expulsos da sinagoga quem dissesse que Jesus era o Cristo. Então, meu filho, era debaixo de medo que os fariseus faziam isso. E aqui eles faziam. Aí ele diz, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Olha o que Jesus está dizendo. É qualquer pessoa. É a prostituta, é o viciado, passou por Jesus. Ele é transformado. Você vem para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É para crente e para descrente. Para crente, está cansado, amado, das lutas, venha para Jesus, descanse em oração, que Jesus vai lhe dar descanso, vai lhe restaurar o vigor, como a gente viu no Salmo 23. Que mais? O pecador, a adúltera, a prostituta, o mentiroso, vão ser libertos, porque entrou no quartel-general, que é o aprisco das ovelhas. Aí eles vão entender o fim deles, que diz o Salmo 73. Você veja que ele começa sendo bem pessimista. Isso é em vão que eu estou guardando a minha santidade, a minha pureza. Mas lá no final disse, entrei no templo de Deus e entendi o fim deles e não o meu. Porque está na igreja, está no templo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe o que é pasto? É a palavra.
pasto verde, a Bíblia Sagrada, pura, como vocês estão gostando aqui, né? Adriana Mello, em nome de Jesus, seja abençoada. Então, aleluia por isso. Deus seja louvado. Aí ele vai, vamos pular para o 11, porque eu estou falando só sobre o bom pastor. Eu sou o bom pastor, né? Do 9 a gente pula para o 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Deu ou não deu? Ele deu até a morte de cruz. E claro que a gente, como pastor, não pode dar a vida de morte de cruz. Mas isso quer dizer, dar a vida é se doar. Sabe quando alguém, uma ovelha, chega para você e diz assim, pastor, me tira essa dúvida. Meu irmão, pessoalmente, eu não consigo ficar deixando ela demorada, não. Eu já vou pesquisando para a palavra, para dizer, inclusive não me esqueci, quantos pecados tem, né? Vou resumir numa live, porque não dá para me dizer pecado por pecado, mas provavelmente vou dar as passagens, já comecei o estudo, para que vocês entendam as gravidades e que tem pregador e profeta que não está falando, sabe o quê? Gula, vaidade, bate na roupa, diz que tem que usar uma roupa específica, mas não fala da vaidade. Sabe de quê? De um pregador que está no paletó, está todo jeitoso, mas é vaidoso. Ele quer o glória para ele. E aí? Não é vaidade? Se fosse só maquiagem, você processaria. E eles diziam, realmente, está na Bíblia, realmente, a gente está danificando o mundo, realmente. Mas não é. Não é isso, certo? E aí entra, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O 14 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Que pastor é esse que não conhece as ovelhas? Né? Eu sou conhecido por elas. Será? Olha, eu entrei num bairro fofoqueiro, grande, terrível, mas eu saí como pastor. Do mesmo jeito. Rosas. Muito bem, Irane. Esquece pegar os espinhos. Conserto é espinho, certo? Restauração é espinho de vida. Consertar o altar, certo? É você santificar-se. Se separar do mundo, se separar do pecado, é espinho, dói. Renunciar por amor à obra. Não, não. Eu não vou fazer esforço pela obra. Meu irmão, triste de você, viu? Que até hoje, às vezes, sem eu querer, eu faço. Por amor, certo? Dou, de alguma forma eu me dou, alguma forma. Muitos estão pregando, certo? Seja bem-vinda, Patrícia. E aí, o 15 diz assim, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a vida pelas ovelhas. Ele entrega, não é forçada, certo? Então, certas coisas, eu não posso, nem eu como líder, pastor, presidente da Unize Amor, não posso cobrar. Eu não posso cobrar. Assembleia de Deus Unize Amor, eu não posso cobrar de ninguém. Certas coisas. Se entregue mais, amado. Eu posso orientar, se entregue mais. Mas cobrar, dizer assim, você não está fazendo isso. Certas coisas não tem como. Porque você tem um grau de honestidade e o outro irmão tem mais. Entendeu? Não tem como a gente cobrar. Ainda tem outras ovelhas, que esse caso aqui era a gente, né? Que não são deste aprisco, são os gregos, gentios e tal, até chegar a gente. As quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor, aonde? No céu. Ok? Um só rebanho e um só pastor. Né? A Igreja Católica pregou isso uma vez, dizendo que haverá só um rebanho e um só um pastor, para juntar evangélico com católico. Não é assim, certo? É no milênio, aqui na terra e finalmente no céu, certo? Então, não é católico com crente se juntar coisa nenhuma. É justamente chegar e dizer que todos os cristãos concordarão que ele é o Cristo e que vão servi-lo mutuamente. Então, não é só isso, não. É o wesleyano, é as pessoas todinho do mundo, todo. 16 ao 18 diz assim,
Por este motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Veja que ele diz, eu vou crucificar, vou ser crucificado, vou entregar voluntariamente, mas eu retomo a minha vida de volta. Então eu vou ressuscitar. E aí onde está? Se existisse um apóstolo genuíno hoje, ele teria que ter começado do batismo de João, certo? O batismo de João até a ascensão de Cristo. Visto todas as feitas de Cristo. Isso é o que o apóstolo Pedro está dizendo lá. Eram os requisitos da escolha de um apóstolo, certo? E qual é a função dos apóstolos naquela época? Era colocar os fundamentos da fé cristã. Colocou, não tem mais serventia. Então, quem não viu para ser testemunha da ressurreição, Pedro ainda diz. Ora, se foi do batismo de João até a ascensão no céu, antes da ascensão tem a ressurreição. Aí ele diz, para ser testemunha da ressurreição. Então, aqui ele está dizendo, eu vou ressuscitar. Então, quem é que pregou isso primeiro? Os apóstolos. E agora, esses daí só são pessoas de título. Não serve. São pastores também, do mesmo jeito, certo? Ninguém a tira de mim. Eu a entrego espontaneamente, de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Aí vamos para o mercenário, né? O mercenário é aquele de Jeremias 23, pode ler ali, os pastores infiéis da casa de Israel, e o Ezequiel 34, certo? Deixa eu ler o versículo aqui do Ezequiel 34, versículo 16. 16 isso. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. Jesus e os pastores concordando em imitar Jesus, certo? E a quebrada ligarei. Quebrou a perninha, vou lá consertar. A enferma fortalecerei. Mas olha só, depois do ponto e vírgula, a parte B diz, mas a gorda, que é símbolo de orgulho, e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo, com disciplina, com castigo. Vou ler outra versão aqui para vocês entenderem. Ezequiel 34, para a gente comparar as versões, que é muito bom. Ezequiel 34, 16. 34, 16. Diz assim, buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Olha, mudou um pouquinho, mas é o mesmo sentido. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Isso é Deus. Isso é o pastor genuíno, certo? Que faz. Porém, a teimosa e desobediente, eu a consumirei. Sabe aquela que lhe dá trabalho? É bode. Manda embora. Não tenho compromisso com bode. Eu tenho compromisso com ovelha. Ovelha que vem perguntar a você se vai pular o carnaval lá em fevereiro e agora final de ano, não é ovelha. Porque tem festa em Israel, pastor. Diga, olhando nos olhos dela, olha, eu apacento ovelha. Eu não apacento bode. Se você for, você decide, você é bode. Se você for, fique sabendo que vai ser disciplinado, certo? Mas eu tenho um compromisso com ovelha. Se você é ovelha, eu vou ensinar você. Graça e paz, Jonas. Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, ele diz que a teimosa e a desobediente, ele vai consumir. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Então, com carinho sempre. Mas ele vai... A teimosa é bode. Ele não vai tratar. Aqui o mercenário, ele abandona. Né? Ele não passa nem pelo culto de despedida. Ele é um mercenário, ele vai simplesmente... E o mercenário está no versículo 1, 5, 6, 10, 12 ao 13. Olha só. O 1 a gente já leu, né? Que ele pula o muro, né? Entra por outra parte. O 5 e 6 diz assim, todavia de modo algum seguirão a um estranho. Olha aí. Primeira palavra aqui que aparece para um líder que não é pastor. Estranho.
você começa a achar coisa estranha. Tem coisa estranha aí. Tá na palavra, ele provou na palavra, amém. Mas as pregações muito duvidosas, entende? Então, ele começa a você achar estranho aquela pessoa. As pregações começam a você não ver a pregação na vida dele. Aí você diz, meu Deus, esse cabo é estranho. Então, o estranho, ao contrário, as ovelhas fogem. Quem pensa que segura ovelha dentro da igreja está redondamente enganado. Elas estão orando para procurar uma outra. E você está certo, meu amado. Se está pensando que é para ficar com um pastor que diz que é pastor e não é pastor, é um estranho, é um mercenário. E olha só, ele diz aqui, ó, Jesus falou, ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Conhece realmente? Não. Olha, teve umas pessoas que, para debochar, disseram que eram homossexuais, pastores homossexuais. Não existe. Se tem o pecado, e esse pecado existe, pecado de homossexualidade, como é que vai ser um pastor homossexual? Um pastor em pecado disso. Então, amados, não adianta distorcer. Um pastor é um homem de Deus, um pastor ainda existe homem de Deus, por isso que tem intercessão, ainda está chovendo por causa de homem de Deus, viu? Que está intercedendo como profeta. Tem profeta genuíno também, certo? Profeta da igreja, certo? E está. Quem é que faz isso? O cristão genuíno e verdadeiro, certo? A religião é só o nome de dizer evangélico. Mas evangélico estão querendo inventar mentira em torno disso. Evangélico é partidário ou praticante do evangelho. Então não existe evangélico não praticante. Não existe. Ou você é evangélico ou você é desviado. E eu falei para um jovem 3 a 4 nomes, certo? 4 nomes aqui, ó. Primeiro, é o desigrejado. Está errado. Desigrejado porque não está no aprisco. Então, ele está errado. Hebreus 10, 25. Não é para estar desigrejado. Então, inclusive, tem canais aí de pessoas dizendo, eu vivo um cristianismo sem estar dentro da igreja, nem debaixo de poder de pastor. Está errado. O pastor tem que estar debaixo do cajado do pastor, porque, inclusive, na história, a palavra pastor indica que as ovelhas, naquele murinho que eu falei, certo? Eles passavam por debaixo do cajado do pastor, que era símbolo de autoridade. O símbolo de autoridade do pastor é o cajado, certo? Que hoje é dado em forma verbal. Quando se consagra a ele e entregou uma congregação a ele e passou a autoridade para ele, certo? Está debaixo de um outro anjo da igreja, claro, mas ele é pastor. Ele é pastor, certo? E aí os desigrejados, né? Desigrejado, primeiramente, está errado. Segundo é o afastado do templo. Não pode demorar, porque esse afastado do templo, ele guarda os mandamentos, ele vive uma vida cristã, mas ele está sem um templo definido, ele fica procurando uma igreja porque existia um líder e cometeu os erros e agora ele está procurando uma nova igreja para ficar debaixo de uma autoridade de outro pastor genuíno. Aqui é o desviado. O desviado se desviou do caminho da salvação. Não adianta chamar desviado quem é um afastado, certo? Afastado é afastado, ele está procurando a igreja, certo? Mas o desviado aí é outra coisa, certo? Desviado é outra coisa. Desviado, ele desviou do caminho, tinha seguido o caminho e desviou. E por último, certo? É justamente afastado, desigrejado, afastado, e é o apóstata, certo? O apóstata é aquele que defendia uma ideia do cristianismo e agora passou a combater. Entendeu? Então, se afaste desses 4 aí, certo? O segundo é o único que ele ainda é cristão e diz, eu estou procurando uma congregação. Ele está sendo sincero, ele está orando, pedindo uma orientação a Deus, está certo. E aí o mercenário, ele vai dizer aqui, ó, 6,
falou de forma proverbial, certo? Que o grego é paróimia, ou enigma. Ele falou essa daqui, eu sou o bom pastor e tal, estranho e tal. Ele falou de forma em parábola, em forma de enigma, certo? E eles não entenderam, porque estavam na carne, certo? E aí ele, lá por 10, a gente vai por 10, vai entender. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham em abundância, em plenitude. Vamos ver, quem é esse ladrão aqui, se o texto está falando de um bom pastor? É o diabo? É não. É não. Ele está falando de um líder bom. Se você botar Jesus, vai aparecer o diabo aqui, certo? Jesus diz, eu sou o bom pastor. Mas veja que nas passagens de Ezequiel 34 e Jeremias 23, ele mostra Deus e os homens. E aqui é igualzinho, a mesma história. Então não vá na ideia de que esse ladrão aqui é o diabo, não, viu? O diabo faz tudo isso aqui, mas não é ele. Aqui você vai ver que mais embaixo ele diz, ó, eu sou bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, olha, porque ele está dizendo, a quem as ovelhas pertencem, o pastor a quem as ovelhas pertencem, mas esse é o mercenário. Vê a aproximação do lobo. Quem é o lobo? Quem é o lobo? É o herege. Estão querendo chamar um pastor hoje de lobo. Mentira da mídia. Mentira da internet, das redes sociais. Se não quer dizer o quê? Sim, é um mercenário, é um líder, certo? Que não é pastor. Ele não é pastor porque não toma conta das ovelhas, Jonas. Entendeu? Ele não é um pastor. Então, ali não é o diabo, certo? Tem outros versículos que diz que Jesus vai vir como ladrão. Entendeu? Aqui, ele é um líder, certo? Que foi, vamos dizer, consagrado a um pastor, a um pastoreado, mas não está tomando conta das ovelhas, então ele não tem a chamada de pastor. Então, ele é um mercenário. E o que é o mercenário? É quem lucra em cima das ovelhas. Entendeu aí? Ele é quem lucra. O mercenário, quem é que já assistiu o filme Mercenário, vocês vão ver que eles fazem serviço por dinheiro. Então, o que acontece? O mercenário ele vai dizer, a fogueira santa, a porta do óleo e não sei o que e tal. A aliança do reconciliamento, quem tiver encalhado é do casamento, e vai fazer isso. O mercenário, ele ganha o dinheiro com essas coisas, com essas alegorias. Mas ele viu o lobo, certo? Ele vai vir o lobo, e o lobo tá correndo, ele disse, vou nada, eu ficar nesse aperto aqui, deixa as ovelhas e vai embora. Entendeu aí? Amém? Vamos orar pela irmã Irane, né? Ah, glória a Deus, para Goiânia. Glória a Deus. Vamos orar, né? Quando, Irane? Diga aí. Aí o que acontece? Ela tá na Argentina, viu, irmão? Tá chegando lá. e ela tá vindo pro Brasil, certo? Álvaro amado, Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus o recompense. Olha só, então o mercenário, ele é um mercenário, ele lucra com a fé dos outros. Ele tira a lã das ovelhas. Então quem tira a lã das ovelhas, se aproveita das ovelhas, as ovelhas começam a achar estranho, começam a não escutar a voz dele, ele é um mercenário. E quando alguns ficam lá dizendo, eu sou dessa igreja, né? Na televisão aparece, né? Eu sou, né? Então... começa a dizer, né, Alexa, a paz do Senhor, começa a dizer, eu sou isso, pode ver, não tem uma pessoa que seja pedreiro, não tem uma pessoa que seja mendigo, não tem uma pessoa que seja pobre, é tudo rico, e Jesus veio para quem, homem? Veio só para o rico, é? Então, amados, o pastor não é errado, ele tem um trabalho honesto, certo?
se ele só trabalha da obra, ele viver da obra, ter uma ajuda de custo, não é errado, certo? A paz do Senhor, Alex. Não é errado. Mas esse versículo, ele está falando de um homem que está ganhando, lucrando com as ovelhas. Um homem infiel, certo? E que está lucrando com as ovelhas. E aí ele entra, abandona as ovelhas e foge. Como é que o diabo abandona as ovelhas e foge? Então não é o diabo, certo? Veja o texto, veja o texto. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Se ele, aqui o ladrão é o diabo, quem seria o lobo? O lobo é quem o diabo manda. Como é que o lobo vai ir contra o ladrão? Entendeu aí? Então, o ladrão é um líder que é mercenário, que é estranho, veja as palavras que está sendo aplicada, e ele está... Com certeza eu estou querendo ir. Mas, viu, Alex? Então, viajar domingo agora para o Brasil, glória a Deus, estarei orando, viu, Irane? E o que acontece, amados? Então, este lobo aqui, ele foge porque ele não é pastor, tá bom? Aí Jesus vai falando, no 12, no 13, o mercenário foge porque é um mercenário, entendeu? E não tem zelo. Zelo, sabe o que é? Cuidado pelas ovelhas. Mas um cuidado parecido com ciúme. Só que ciúme é pecado. Então, o que acontece? As crises de ciúme são pecado. O zelo é um cuidado. É aquilo que você faz para cumprir. A chamada, entendeu? Então, eles, no 19 ao 21, eles avaliaram pela carne. Olha só. Por causa dessas palavras de Jesus, né, sobre o mercenário, o estranho e tudo mais, eles identificaram que ele tinha algum problema com eles. Aí eles disseram, tem demônio. Vocês já viram que quando alguém discorda de você, você chama logo vocês não, alguns irmãos chamam logo de cru, né? Diz, não discorda. Por exemplo, tem culto que é gelado no sentido de não ter uma música mais alegre, entendeu? É mais um culto voltado para a meditação, que é o culto de algumas igrejas históricas. Mas os cultos de algumas igrejas virou parecido como um terreiro de macumba, irmão. Tem uns que eles querem porque querem trazer os costumes da Bíblia. Tem uma igreja aí que diz que a barba tinha que crescer e não poderia danificar as pontas da barba. Isso é para Israel, amado. Isso é para Israel, não é para a igreja, não. Outra disse que tinha que deixar só o bigode. Não, se quisesse. A barba não pode. O cabelo daqui não é mesmo daqui, irmão? Como é que pode? Entendeu? Então, essas coisas de barba podem vir assim na minha, certo? Pode vir assim. Mas não tem, irmão. Não tem como eu apoiar na Bíblia, no Novo Testamento, dizendo que as normas da igreja é assim. Amada. Faço as minhas palavras de Gilvan, viu, Irane? E aqui começa eles a fazer uma avaliação. Ele enlouqueceu, ele tem demônio. Por quê, irmão? Porque eles queriam denegrir a imagem de Jesus. E aí alguns dizem, essas palavras não são de demônio. Veja bem. O endemoniado vai abrir olhos de cego? Como é que se explica isso? É que nem ali do ladrão, eu botar o diabo ali e de mais na frente dizer que ele foge. Foge e abandona as ovelhas. Ou seja, o diabo está pegando as ovelhas dali. Ovelha é gente. Entendeu? Não posso dizer que aquilo é o ladrão. Se for, complica muita coisa. Quem é o lobo? Quem é o mercenário? Quem é o estranho? É o ladrão. É o ladrão. Então, é uma pessoa que foi talvez consagrada e mais na frente ela faz tudo contrário à chamada. Ela começa a lucrar. Ela começa a cobrar.
para pregar. Ela começa a lucrar em cima das ovelhas, certo? Na minha concepção, o meu dinheiro é meu dinheiro, certo? O dinheiro da igreja é o dinheiro da igreja. O meu dízimo não é meu, é de Deus. Eu tiro meus 10% do meu dinheiro e entrego no gasofilácio, eu entrego na salva, se for na igreja, porque o dinheiro ali não é meu. Eu tive uma experiência tremenda de teste de fé nessa área aí, que uma pessoa da minha família disse assim, tire e depois você repõe. Eu disse, não posso, porque o dinheiro não é meu, certo? O dinheiro não é meu. Ali não é. E Deus me honrou. Quando eu coloquei lá na salva, Deus mandou no dia seguinte o dinheiro que essa pessoa estava querendo negociar com de Deus ali, e Deus fez um agir tremendo e não faltou. Outra área também, eu peguei uma moeda de 50 centavos e fiz um propósito. Eu vou ajudar o terreno da igreja aqui com o dinheiro que Deus vai mandar através dessa minha moeda de 50 centavos. Minha esposa entrou junto comigo, foi mais 50 centavos. A gente botou e pegou 2 envelopes. O que a gente ajudou? Com 40 reais. A igreja lá. Poderia Deus ter mandado mais, mas ele quis mandar só aquele. E quando veio, eu disse o que viesse. E veio e eu depositei inteiro. E diga o que eu estou recebendo depois desses 40, viu? Então, amado, não vale a pena tirar do de Deus, certo? Ele tem que adicionar o quinto, ou seja, 20 reais a mais. Então, seria, se o seu dízimo é 100, você pegasse os 100, você tem que adicionar 20 e os outros 100 do outro mês. 220 reais, ao invés de 100. Não compensa, entendeu? E o pastor conhece as suas ovelhas, no 22 até o 39. Então, celebrava-se a festa da dedicação, e era inverno, caminhavam dentro do templo do Porto de Salomão, e então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe até quando nos deixará em dúvida. Será você o Cristo? Diz-no claramente. Olha só, amado. Diz-no claramente. Ele está falando por parábola. Eles queriam uma coisa para pegar ele mesmo. Jesus disse, eu já lhe disse, eu não estou escondendo que eu sou o Cristo. E vós não acreditais, vocês aqui não acreditam. Irmão, triste da pessoa que não acredita quando Deus está lhe abençoando. É triste, irmão, porque ele quer saber de onde veio, quer saber como é que está fazendo as coisas, como é que está acontecendo, como é que isso fez, porque você era pobre, agora você está em cima, você estava embaixo, saiu do monturo e agora saiu do necessitado e agora está no lugar de príncipe, porque você antes era auxiliar e agora você é pastor. Deus quis, e vocês não acreditam, entendeu, amado? Como é que tem tanta sabedoria desse jeito? Meu amado, eu desse em oração, do mesmo jeito que todo mundo. Então, todo mundo fala isso. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olhe, quando alguém não entender você, ela não é ovelha de Jesus, certo? Eu falo isso abertamente. Por quê? Porque está aqui, ó. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor, Jesus dizendo. Mas vós não credes, porque não são as minhas ovelhas, como já vos afirmei. Ir para a igreja é uma coisa, preste bem atenção nisso. Ir para a igreja é uma coisa, nascer de novo é outra, viu? Nascer de novo diz que você é salvo. Ir para a igreja diz que você está visitando e está interessado. Não tem nada a ver com salvo. Eu sou evangélico porque eu fui uma vez para a igreja. Eu sou evangélico porque eu fiz uma oração uma vez. Isso é mentira do diabo e do mercenário que talvez esteja lhe ensinando. Certo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus dizendo isso. A ovelha segue o pastor.
É interessantíssimo. Bote vídeos de que a ovelha segue o pastor no YouTube e vocês vão ver. Além do pastor chamar, a ovelha segue. Teve um irmão que perguntou, e quando a ovelha quando a ovelha machuca, que a ovelha quer? É um bode, irmão. Eu disse. É um bode, certo? Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Sabe que a vida eterna aqui é no céu. Eu e o Pai somos um. Sabem que, irmão? Teve uma pessoa que confundiu a Trindade. Trindade é o seguinte: são 3 pessoas. Pai, que o nome é Iavé, Filho, Jesus Cristo, e o Ruach, que é o Espírito, ele é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são 3 pessoas, personalidades diferentes. Não pode se unir às pessoas, nem separar a essência. Quando eu falo Deus, é como se tivesse aqui essas 3, vamos imaginar que sejam 3 velas, né? 3 velinhas. Aí, essas 3 velas têm um fogo só. Tem um fogo só aqui, ó. Um fogo só. Aí, nesse fogo, eu chamo Deus. Nesta palavra Deus, está todos os atributos dos 3. Entenderam aí? Então, em questão de atributos, eles são um. Em questão de atributos, eles são um só. Jesus é coeterno, o Pai é coeterno, o Espírito Santo é coeterno. O Pai é imortal, Jesus é imortal, né? E o Espírito Santo é imortal. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. E aí vai. Os 3 têm os mesmos atributos. Você não vê onisciências. Onisciências. É uma compartilhada pelos 3. E isso é Trindade. E é mentira que veio do paganismo. Está na Escritura ensinada. Você não vai ver a palavra Trindade, mas você vai ver um ensino sobre ela, certo? Quem quer seguir a Trindade e acreditar, amém, mas não é requisito para a salvação quem não acredita, então não faça briga. Quem não crê, você perde um amigo chamado Espírito Santo, certo? Que eu faço questão de ter. Então, eu, Pai, somos um. Ninguém é capaz de arrancar as ovelhas de Jesus. As dele é dele. Mas fulano está lá no mundo. Se é de Jesus, ele volta. E agora Jesus bota cardo e espinho quando ele quer, viu? E tire essa ideia. Tire essa ideia. Jesus, ele faz o quê? Só agir se a pessoa der lugar. Né? Tem esse besterol circulando aí. Deixa eu dizer uma coisa. Se você disser isso, você acredita fielmente nisso, então você tem que aceitar que Deus está limitado. Porque Deus é soberano. Então, o que é livre-arbítrio é você decidir pelo que é bom e não pelo que é errado. E se eu decidir pelo errado? Libertinagem. É um pecado, certo? Você decide pelo mal. Pecado. Certo? Agora, admitir que você tem livre-arbítrio é admitir que você tem a capacidade de escolher certas coisas, mas certas coisas você tem que admitir que a natureza caída ficou atacando a pessoa nesse ponto. Então você corre para a Bíblia e vê o padrão de Deus ali. E em seguida você vem e decide o que é bom. Em determinado ponto da sua vida, Deus vai entrar e interferir, porque você é criação dele, certo? Então ele vai poder interferir. Você tem que reconhecer que se Deus quer salvar alguém, ele vai poder interferir na hora que ele quiser na sua vida, porém não no seu livre arbítrio. Ele tem que conversar com você. Então ele tem que falar com você. Ele tem que tentar convencer você. E aí, eu e o Pai somos um, né? Pegaram em pedras para apedrejar porque ele se fez igual ao Pai.
Eu tenho vos revelado muitas boas obras. Por qual delas você quer me apedrejar? Coragem. Você que está aqui escutando, não volte atrás, não retroceda. Pregue a mensagem. Se ninguém está querendo ouvir, continue pregando, certo? A palavra é água, ela vai bater na pedra do coração e vai arrebentar aquela pedra, certo? Em nome de Jesus. Os judeus responderam assim porque, não por nenhuma obra tenho, eles falaram que não era por causa das obras, e sim porque ele blasfemava, né? Porque sendo tu simples homem, te fazes passar por Deus. Então, Jesus já estava decretando a própria divindade aqui. Não está escrito na vossa lei, que Jesus está dizendo aqui, está lá no Salmo, certo? Está lá no Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses. Jesus estava falando numa citação sobre os juízes, certo? Então, por eles ter o poder de julgamento, o salmista até chamou ele, usando a palavra Elohim, significando não Deus, mas deuses com letra minúscula. E ele disse isso. Então ele quis dizer o quê? Vocês estão pensando, querendo me apedrejar só porque foi isso, mas na sua lei está escrito isso sobre homem, certo? E eles não eram. Chamou Deus aqueles que veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser quebrada. Chamou, certo? E como a gente resolve isso? Eles eram deuses realmente, tinham atributos? Não. Então, ele não era Deus, mas eram deuses no sentido de ter o poder, a autoridade de julgar, certo? Juízes, né? E eles julgavam pela palavra, certo? Como diz aquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo, tu blasfemas, porque eu declarei, eu sou filho de Deus? Imagine hoje que a gente diz isso, né? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Então ele está dizendo, eu permaneço fazendo a obra de Deus, porque como é que você vai acreditar se eu não fizer? Entendeu? Então, amados, vocês têm que entender que tudo isso está circulando na história do pastor, né? Mostrando a divindade dele, mostrando que sem ele não tem salvação, mostrando que não tem como você subir ao céu por conta própria, certo? Vai muito também de você vigiar os seus pensamentos para não pecar. Mas se faço mesmo que não acreditais em mim, né? Que não acreditais em mim, não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, em questão de atributos. Ele não está querendo falar em questão de, vamos dizer assim, de ser meramente um Deus por ele estar falando. Não, ele está falando mais que isso. Ele está falando, eu tenho os mesmos atributos do Pai. Entendeu? Olha, credes nas mesmas obras para compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Não tem como eles brigarem. É em questão de atributo, questão de atributos divinos que eles têm. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Ele se livrou passando mesmo, normal, saindo como todas as vezes. Ele se livrou porque eles perderam ele de vista, né? Se livrou porque não era a hora. Tudo tem uma hora, viu, para acontecer. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão, foi para o lugar de onde João batizava no início do seu ministério e ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus. Veja, as ovelhas estavam vindo ao pastor. Amado, deixa eu dizer uma coisa. Precisa você se desesperar. Você é um pastor? Falando para você agora. Você é um líder. Os jovens vão vir até você. Não pense que todo jovem é igual. Não pense que toda ovelha é igual. Certo? Mas uma coisa eu sei. Que a Bíblia diz é que a multidão, as pessoas vinham até Jesus exaltando. Está aqui, ó. Então muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. Precisou de sinal? Precisou de milagre de João? Não.
certo? Mas ele falou a verdade. E ele falou, e tudo que estava falando sobre Jesus era verdade. Aí é que está a questão. Por que tem tanta gente decepcionada? Porque você, ou alguém que você conhece, está pregando só rosa. Deus, quem serve a Deus é difícil, certo? Mas é prazeroso. Tem hora que você quer chorar, tem hora que você quer sorrir. Então, tem que mostrar a realidade, a verdade, certo? E naquele povoado, muitos creram em Jesus. E agora, você que está assistindo esse estudo, que não é crente, quer voltar para Jesus, quer crer em Jesus, quer confessar a Jesus, diga agora, eu confesso a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Em seguida, vá até uma igreja, eu sempre vou fazer esse apelo, vá até uma igreja evangélica que você goste dela e fique lá sendo fiel a seu pastor. Ajude ele no que ele precisar. Procure entender o pastor. Cada pastor tem uma maneira de trabalhar, entendeu? Mas todos os pastores, eles têm que ensinar, certo? Mas nem todo mundo tem o talento para ensinar, uma chamada para ensinar, pela live, como eu estou fazendo. Mas o meu intuito aqui, o meu objetivo é alcançar o máximo de vidas. Então, amados, divulguem esse trabalho. Divulguem porque João 10 aqui está tremendo, certo? Então, nós vamos, com certeza, terminar. Se não terminar, se eu terminar João daqui para novembro, um exemplo, dezembro eu não vou gravar vídeos de estudo, certo? Então, Apocalipse eu não vou me esquecer. Fica para janeiro, fevereiro, tá bom? Mas eu faço o estudo. Mas vou ficar sempre gravando vídeos e tudo mais. Então, o que acontece, amado? É que, entenda, Jesus é o bom pastor, é o exemplo e é a porta. Só que ele traz a linguagem para o humano quando fala do ladrão, do estranho, em que ele estava falando, pode ver que quem se doía era os fariseus, ele está falando dos fariseus. Então, o lobo é o diabo. O lobo, certo? É o diabo. Agora, com isso, eu quero dizer que o diabo não mata, não rouba? Não, eu estou dizendo que o texto não está falando disso. Então, quem é o bom pastor hoje? O bom pastor é aquele que imita Jesus, tá bom? Então, Deus os abençoe e, graças a Deus, divulguem, divulguem, divulguem. Leiam a Bíblia que esclarece, né? Tem aqui uma pessoa que chegou e disse aqui, né? Disse, e é o quê? Porque já estão ensinando tanto, irmão, errado, que realmente ele fica. Então, se você ensinou essa vida todinha, agora você sabe a verdade. Diga que é um falso pastor. É uma pessoa que não tem chamada de pastor. É uma pessoa que se aproveita do título de pastor para comer a lã das ovelhas. Tá bom? Então, o diabo está dentro dessa pessoa, certo? Com certeza usando ele de dentro ou fora, mas está, certo? Por trás. Mas não é o diabo ali. Tenho certeza disso, certo? E vocês têm que pegar e ler a palavra dentro do contexto dela. Dentro do contexto dela, está dizendo que antes de Jesus veio vários, né? Eram os fariseus. Mas o mercenário não é pastor. Eita, aleluia. Então, o que Deus quer dizer? Pastor imita a Jesus. Quem não está imitando a Jesus não é pastor, certo? Então, imite seu pastor. Escolha um pastor para imitar. Isso é com você. Escolha um pastor para imitar. A responsabilidade é sua. Está lá em Hebreus 13, versículos 7 e 17. Amém? A paz do Senhor e Deus os abençoe. Vamos orar pela irmã Irane, né? Glória a Deus.